Olá, eu sou a professora Rei Cláudia e este é o meu sinal. Hoje nós vamos falar sobre eletrostática. A eletrostática é o ramo da eletricidade que estuda as cargas elétricas, só que em repouso. Essas cargas possuem interações atrativas ou repulsivas, ou seja, podem se aproximar ou se afastar. Já vimos que todo corpo, objeto, material é composto por átomos, e o átomo é composto por cargas positivas, que ficam no seu núcleo e são denominadas como prótons e que permanecem paradas nesse corpo, e as cargas negativas, que são os elétrons, que serão as cargas que podem então sair de um corpo para outro. Podemos observar nessa imagem que os elétrons eles estão sempre em movimento, buscando se afastar do núcleo, que neste caso é representado pelos prótons, ou seja, as cargas positivas. Retomando, teremos as cargas positivas em vermelho e as cargas negativas representadas nessa imagem pela cor azul. Vale relembrar também que sempre serão os elétrons, ou seja, as cargas negativas representadas pela cor azul, que irão se mover. Os prótons que estão no núcleo desse átomo irão permanecer restritos nesse núcleo. E como fica um corpo carregado? Se tivermos um corpo neutro, teremos a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Se tivermos um corpo eletrizado positivamente, significa que ele vai possuir menos elétrons, que são as cargas negativas, e mais prótons, P, cargas positivas. Se ele tiver mais elétrons, que representa as cargas negativas, ele vai estar eletrizado negativamente. Mas lembrando que, como só as cargas negativas é que se locomovem, quando um corpo perde esses elétrons, que são as cargas negativas, ele vai ter cedido, ou seja, vai estar carregado positivamente, pois terá mais cargas positivas que negativas. E o corpo que recebe esses elétrons estará carregado negativamente, pois terá mais cargas negativas. E como essas cargas interagem? Se falarmos em cargas de sinais diferentes, ou seja, carga negativa e carga positiva, teremos uma atração entre esses corpos. Se falarmos em sinais iguais, teremos uma repulsão. Ou seja, cargas de sinais iguais sempre irão se afastar uma da outra. Nesta imagem, podemos observar novamente. E onde podemos ver isso no nosso cotidiano? No nosso cotidiano, quando acontecem situações tais como raios e relâmpagos, podemos ter a noção dessa atração e repulsão de cargas. Os elétrons que se encontram nas nuvens carregadas tendem a querer escapar dessas nuvens e, encontrando um ponto de referência com cargas de sinais opostos, farão essa descarga. Quando andamos pela rua, devido ao atrito entre o nosso calçado e o piso, ficaremos também carregados. Seria uma eletrização por atrito, que veremos mais adiante. Ao tocarmos em uma maçaneta ao chegar em casa, algumas vezes acabamos tendo a sensação de um pequeno choque, devido ao nosso corpo estar eletrizado pelo atrito ao caminhar pelo piso. E como esses elétrons serão transferidos? Esses elétrons sempre serão transferidos de um corpo para outro, de forma que um corpo irá perder elétrons e ficar carregado positivamente, pois os prótons, que são cargas positivas, permanecerão em maior quantidade, e o outro corpo irá receber elétrons, ou seja, terá mais cargas negativas, ficando assim carregado negativamente, dependendo sempre do material, que por sua vez, para que aconteça esse tipo de eletrização, precisam ser de materiais diferentes.
Existem 3 tipos de eletrização, que podem ocorrer devido ao esquema falado anteriormente. A eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. Falaremos um pouco mais sobre cada uma no nosso próximo vídeo. Por hoje é só e fico no aguardo da sua presença na nossa próxima videoaula sobre os tipos de eletrização. Tchau!